Eu acho que é importante agora, e a gente já tem condições de fazer isso, de dar um salto histórico para avançarmos sobre um elemento da história do pensamento, das liberdades, que se tornou emblemático para todos nós, que é o objetivismo, uma corrente filosófica pensada por uma autora cada vez mais conhecida no Brasil. Até muito pouco tempo ela era praticamente ignorada no país. Houve um boom nos últimos poucos anos relativo ao interesse na obra dessa autora, e que bom para nós, que finalmente estamos descobrindo um pouco mais sobre Ayn Rand e sobre o objetivismo. Ela não gostava de falar da filosofia randiana ou randismo, como alguns vão se referir ao objetivismo. Ela preferia exatamente o objetivismo para dizer, olha, não, nós estamos diante de uma corrente de filosofia que ultrapassa a minha subjetividade, ultrapassa a minha existência enquanto indivíduo. Eu gostaria de ver essa corrente filosófica prosperando enquanto tal, enquanto exatamente objetivismo. E por isso, especialmente os mais puristas, existe uma escolinha objetivista e barra pesada, que os caras são bem igrejinha. Eu não faço parte dessa igrejinha, porque eu acho que há alguns exageros, mas vocês vão perceber que aí pelas literaturas especializadas e não especializadas dedicadas a Rand, que eles vão preferir essa terminologia, o objetivismo. Depois, é importante fazer essa diferença, essa distinção. Há uma diferença entre o objetivismo e o liberalismo, entendido em sentido clássico, o libertarianismo, o anarcocapitalismo, o conservadorismo. Há distinções conceituais importantes a respeito, de modo que o objetivismo, então, se coloca de uma maneira, por assim dizer, em separado nesse debate sobre as liberdades, sobre a moral, sobre a política, sobre a ética e assim por diante, como nós vamos ver com um pouco de calma, né? Esse primeiro encontro sobre o objetivismo, ele é mais introdutório para dar um pouco de noção de alguns conceitos importantes para Rand, e não por outro motivo. Eu começo, então, fazendo alguma referência biográfica. Por que eu faço uma referência biográfica e devo adotar isso como um modo de proceder padrão nos nossos encontros? Porque é muito importante entender o contexto histórico no qual o sujeito estava inserido, as suas influências, o modo segundo o qual viveu, exatamente para entender em que medida essas coisas repercutem no seu modo de pensar. Os grandes filósofos, os grandes pensadores, não são, obviamente, figuras estanques, né? Não são figuras que conseguiram permanecer impenetráveis do ponto de vista das suas influências históricas, do momento no qual estavam inseridos, e com a Ayn Rand, em absoluto, não é diferente. A Rand não nasceu com esse nome, esse foi o nome que ela adota posteriormente. O nome de nascimento de Ayn Rand é Alissa Zinovievna Rosenbaum. Alissa, por isso que a minha cadelinha aqui chama Alissa, né? É o nome de registro da Ayn Rand. Ela nasce em fevereiro de 1902, na então São Petersburgo, sob o Império Russo czarista. Existe uma nota biográfica importante sobre a Rand, que ela é uma autora que viveu 3 grandes modelos de sociedade. Ela nasce no Império Russo czarista, em São Petersburgo, depois, ali em 1914, essa cidade vem a se chamar Petrogrado, e só em 1991, com a queda do regime soviético, volta a se chamar São Petersburgo. Mas ela nasce no Império Russo czarista, ela vive, em 1917, a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, e em fevereiro de 1926 ela vai para os Estados Unidos, viver sob um regime capitalista, defensor de, pelo menos em larga medida, de liberdades individuais. Então, ela experiencia 3 modelos, né,
o russo czarista, o russo da Revolução Bolchevique e o capitalismo norte-americano numa mesma existência. Isso é uma coisa completamente extraordinária e, naturalmente, vai modular o seu pensamento, o seu modo de ver as coisas. Ela, muito cedo, ingressa na universidade, ela faz um curso de História e Filosofia, ali por volta dos seus 16 anos. Já com 19 anos, ela se forma e começa a trabalhar num laboratório de cinema vinculado à universidade, que era uma forma que ela tinha de nutrir uma grande paixão, exatamente por arte, por cinema, pelos Estados Unidos, porque naquele momento diversos filmes americanos eram reproduzidos nesse laboratório, então ela era uma espécie de monitora do laboratório, então podia todas as noites assistir a uma série de filmes, vários deles norte-americanos e que mostrava, ela mesma fala numa passagem biográfica dela, ela diz, com imagens de Nova York, com imagens dos Estados Unidos, aquilo tudo chamava muito a atenção dela. Ela que já no momento mesmo em que se instaura, em 1917, o regime comunista, ela vai dizer, ela percebe o problema. Ela muito cedo percebe o problema, até nesse livro nosso aqui sobre ela, tem uma passagem na qual ela fala de uma experiência que é realmente uma experiência terrível, que diz assim: no meu tempo, isso já sob o regime soviético, ela diz, no meu tempo éramos um bando de pessoas esfarrapadas, famintas, sujas e infelizes, que só tinham dois pensamentos em mente. Aquilo era nosso maior terror, com medo de olhar um para o outro, com medo de dizer qualquer coisa, por medo de quem estava ouvindo e nos denunciaria, e onde obteríamos a próxima refeição. Você não tem ideia do que significa viver em um país no qual ninguém tem qualquer preocupação, exceto comida. Onde toda a conversa é sobre comida, porque todo mundo está com tanta fome que isso é tudo que eles podem pensar e é tudo que eles podem fazer. Pessoas assim não têm uma ideia política, eles não têm ideia de quaisquer romances agradáveis ou sobre o amor, nada além de comida e medo. Isso é o que eu vi até 1926, vai dizer Ayn Rand. 1926, exatamente, o ano no qual ela parte para os Estados Unidos, com um pedido com uma autorização do regime soviético de 6 meses de visita. Ela sai com esse documento de 6 meses, desembarca em Nova York, imediatamente pega um trem para Chicago para encontrar uma tia distante, um parente distante dela, já decidida a nunca mais voltar. Então, o que ela queria era realmente... E aí ela adota o nome Ayn Rand. Há diversas especulações do porquê Ayn Rand seria uma espécie de jogo de letras envolvendo nomes importantes para ela, mas ela adota a Ayn Rand exatamente, ao que parece, para tentar fugir desse registro soviético, para não comprometer a família dela, e, ao mesmo tempo, ganhar uma certa, vamos dizer, uma virada de página, né? Uma certa autonomia nessa nova fase da sua vida. Rand, então, viveu muito de perto as agruras do regime comunista. Outro dia eu estava fazendo uma aula, live, sobre o regime, ou sobre a chamada Grande Fome, Holodomor, que foi promovida nos anos 30, mais especificamente 31, 32, exatamente pelo regime soviético, contra os ucranianos. Não pegou só a Ucrânia, mas fundamentalmente a Ucrânia, que era o grande celeiro do regime soviético. Havia uma rusga política entre os ucranianos, especialmente os fazendeiros, né, os proprietários de pequenas terras e o regime. Então, houve uma decisão política de deixar os ucranianos morrerem de fome, vamos dizer, por um ato de decisão, né? Assim, deixa morrer de fome. Isso foi em 30. Então, quando vocês olham a data de nascimento, né, o ano em que ela foi para os Estados Unidos,
A Rand pegou a explosão do regime soviético no peito ali. Ela vivenciou isso de maneira muito, muito intensa. Inclusive, o pai dela era um empresário, tinha uma farmácia que foi coletivizada, que foi estatizada. Alguém chega e diz, olha, essa farmácia não é mais da família, o apartamento não é mais da família, ela começou a viver num apartamento junto com os funcionários da farmácia, por ordem do Estado. Então, ela vivenciou as agruras cotidianas desse regime. O que, obviamente, vai espelhar depois, vai se refletir depois na sua filosofia. Interessante é que a Rand, num primeiro momento, ela não tinha uma clara noção de estar construindo uma filosofia. Rand se preocupava com uma carreira como roteirista. Até quando ela consegue sair de Chicago, ela vai para Hollywood. Muito rapidamente ela vai para Hollywood tentar uma carreira como roteirista. Já no primeiro momento ela faz inclusive alguns papéis secundários em filmes, e daquilo ali ela consegue uma graninha, compra uma máquina de datilografar e começa então a escrever roteiros para o cinema norte-americano. E num certo momento isso explode em algum interesse, né? Ela tem peças de teatro, roteiros de cinema, ela começa vamos dizer, a colher um certo reconhecimento daquele trabalho, começa a viver disso, começa a viver como escritora, com todas as dificuldades de alguém que no primeiro momento nem falava inglês direito, né? Então você imagina o desafio dessa mulher, não só para chegar, para se impor como escritora de alguma qualidade, e depois de colher algum sucesso relativo ao trabalho que faz. Mas o fato é que, quando você pega as obras de Rand, o que você tem são grandes ficções permeadas por um certo pensamento filosófico, por uma certa concepção filosófica de realidade, que, vamos dizer, não estava, num primeiro momento, sistematizada. Foi posteriormente, mais em contato com algumas colegas pensadoras, com alguns colegas interessados no seu modo de pensar, é que alguém chama a sua atenção e diz, olha, Rand, o que você tem aqui é original, o que você tem aqui é algo novo, você tem aqui uma filosofia. Quem disse isso para ela de maneira mais direta, em especial, foi Isabel Patterson. Isabel Patterson, que é autora de um livro que é fantástico, que todos nós deveríamos ler, chama-se The God of the Machine. Vale muito a pena ler esse livro, que é realmente muito impactante do ponto de vista da defesa das liberdades. E disse a ela, falou, Rand, o que você tem aqui é completamente original. E daí Rand, então, entende que ela tem mais do que romances, ela tem mais do que ficções, ela tem mais do que distopias em mãos, ela tem ali a construção de um pensamento filosófico, a ponto de, mais tarde, um dos seus discípulos, e que depois veio a ser, inclusive, amante da Ayn Rand, o Nathaniel Branden, a convida e a estimula, e eles produzem uma obra chamada A Virtude do Egoísmo, que é o primeiro livro não ficcional da Ayn Rand, e que é um baita livro. Foi, inclusive, republicado agora numa edição de luxo, numa tradução muito boa, pelo Clube Ludovico, que é um clube de assinatura de livros. Então, foi só depois da Revolta de Atlas, que é o clássico da Ayn Rand, né, já produzido tardiamente, é que a Rand se dispõe a escrever um livro não ficcional de filosofia, explicando o seu pensamento, explicando elementos compositivos do que ela vai chamar, então, de objetivismo. Pois bem, feita essa introdução de natureza biográfica, se alguém quiser me perguntar alguma coisa, fique à vontade sobre a vida dela, sobre algum elemento biográfico,
eu gostaria, então, de passar mais diretamente para o pensamento objetivista. Uma primeira observação. Por que objetivismo? Por que Rand dá esse nome à corrente de filosofia criada por ela? O objetivismo parte de um pressuposto fundamental. Oi, filhota. Parte de um pressuposto fundamental, muitas vezes posto de lado nas análises de diversos filósofos, mas vocês vão perceber que isso é algo muito frequentemente celebrado pelos autores liberais, de modo geral, libertários, de modo geral, conservadores, conservadorismo de boa cepa, né? Conservadorismo de qualidade, de modo geral, que é o reconhecimento de uma certa autonomia da realidade, de uma certa autarquia da liberdade, de um reconhecimento de que a realidade independe da consciência, a realidade existe em si mesma, a realidade possui uma existência concreta em separado, que independe do nosso modo de compreendê-la. Então, o objetivismo é uma filosofia que vai dizer que o real existe. O real existe. E ele existe em si. Ele existe nele, com um alto grau, ou com um grau absoluto de autonomia. Aí alguém pode dizer, mas que coisa banal. De banal não tem nada. Quando você vai para a história da filosofia, há um grande debate sobre em que medida a realidade é ou não um composto do sujeito cognoscente e do objeto cognoscível. Ou seja, há um grande debate sobre a participação ativa que o sujeito tem na compreensão daquela realidade. O próprio Immanuel Kant, que vai ser defenestrado pela Ayn Rand, a Rand tem uma antipatia insuperável por Immanuel Kant, ela vai dizer, filosofia kantiana parte desse pressuposto de que há uma construção da visão do real entre o sujeito e a própria realidade, ou seja, que a realidade em si ela não pode ser conhecida. A Rand discorda completamente disso. Então, vocês podem ver que a grande obra dela, o grande texto clássico, né, a magna ópera da Ayn Rand, que é a Revolta de Atlas, ela é dividida em 3 partes. E as 3 partes da Revolta de Atlas trazem nomes de princípios lógicos aristotélicos. Deixa eu até pegar aqui, se vocês me derem 2 segundos, eu tenho a obra aqui em mãos. Cá está a Revolta de Atlas. Ela é dividida em 3 partes. Parte 1, não contradição, princípio da não contradição. Parte 2, isso ou aquilo, que é o princípio do terceiro excluído. E parte 3, A é igual a A, que é o princípio de identidade. Então, são 3 princípios lógicos aristotélicos que dão nome às partes que compõem a Revolta de Atlas, para apontar para o leitor o seguinte: quando nós falamos de realidade, quando nós falamos de mundo, A é sempre igual a A. Quando Aristóteles cria esses princípios lógicos, ele está pensando numa resposta formal aos jogos sofísticos de linguagem. Porque os sofistas jogam com isso. Nós frequentamos sofistas o dia inteiro e nós sabemos bem que os sofistas eles pegam esse A igual a A e dizem, não, mas A pode ser B,
Não, dependendo da situação, né? Nossa, isso no mundo político, então, é uma farra completa. Ah, pode ser C. Eventualmente pode ser até D, se você articular bem com os, os filhos da vida, né, galera? Se você articular com a pessoa certa, pode ser até D. Então, você começa a perceber a necessidade de reafirmar coisas, elementos fundamentais. Por isso, a filosofia de Ayn Rand, o objetivismo, e por isso eu gosto tanto do objetivismo, ele é fortemente principiológico. Ele é principiológico. Uma vez que você adota os princípios fundamentais de compreensão da realidade nela mesma, não é saudável, não é de uma condição humana dignificante jogar com esses princípios. Pessoas que jogam com esses princípios são pessoas hipócritas que acabam degringolando em algo que a gente vai ver mais para frente, mas que ultrapassa uma condição digna de existência. Então, A igual a A. Princípio de identidade. Parte 3. Parte 1, não contradição. Ou uma coisa é X, e eu afirmo sobre ela que ela é X, ou eu afirmo sobre ela que ela é Y, e não há duas afirmações verdadeiras sobre uma mesma coisa. Não há duas afirmações verdadeiras sobre um mesmo algo. Ou eu digo que isso é verdade, ou eu digo que isso não é verdade. E isso nos leva ao princípio do terceiro excluído, que é ou uma coisa é X, ou ela é Y, tertium non datur. Por que eu escrevo na vertical? Só Deus sabe. Eu tenho algum problema mental, eu começo a escrever, mas é tertium non datur. Terceira possibilidade não existe. Ou é X, ou isso aqui é uma caneca, ou não é uma caneca. Tertium non datur. Não existe terceira possibilidade. Esses princípios lógicos são a máxima celebração da base compositiva do objetivismo, que é o terreno da realidade que existe autonomamente. Que é esse profundo abismo da realidade que existe independentemente de consciências, independentemente de achismo, independentemente de abordagem X ou Y. A realidade é o quê? E a realidade se coloca dessa maneira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: nós estamos imersos nessa realidade. Nós fazemos parte dessa realidade. Nós estamos incluídos nela. Falando em Ayn Rand, a Ayn Rand gatinha no cio ali, louca. Nós estamos incluídos nessa realidade. E a nós cabe a construção de um fundamento de vida que celebre, por sua vez, tudo aquilo que conduz padrões de existência em tudo aquilo que está vivo. Todos os seres vivos, eles buscam uma única coisa. Uma única coisa. A sua sobrevivência, a manutenção da sua existência. Eu estava contando aqui agora nos bastidores, para a Polizinha e para a Polimãe, que a Rand está no cio. A Rand está no cio, e eu fui ler alguma coisa a respeito. A Rand é uma gatinha que eu tenho aqui em casa.
Ela está no cio e eu fui ler alguma coisa para entender o porquê que o cio dela está perdurando tanto. Porque eu não sabia disso. A natureza do gato é, se tiver algum macho não castrado aqui perto do apartamento e ela sentir o cheiro do macho não castrado, o cio perdura. Porque todo o ser busca a manutenção da sua sobrevivência, a sua subsistência e da sua linhagem, e assim por via de consequência. Mas, fundamentalmente, eu posso perdurar, o modo como eu posso prosperar. Assim agem todos os seres vivos. O exemplo da própria Ayn Rand na Virtude do Egoísmo é, se você pega uma planta qualquer, uma planta que depende do sol para sobreviver, ela é plantada à sombra, ela imediatamente começa a se curvar em busca do sol. Ela precisa do sol para viver. Ela não pode ficar ali à sombra o tempo inteiro, porque se ela ficar ali, ela vai morrer. Então, não é que ela calcula. Não é que a planta tenha um aparato cognitivo que diga a ela o que fazer mediante uma escolha. Não. O caule pende por uma determinação bioquímica. Ela está determinada a fazer isso, independentemente de um cálculo mental, independentemente de um cálculo volitivo, um cálculo de vontade. O caule pende e ela vai buscar o sol lá onde precisa para sobreviver. O girassol não faz isso? Né? Então ele vai girando em busca daquilo que é fundamental para a sua sobrevivência. Assim fazem, inclusive, os animais do que o Rand vai chamar de consciência rústica, de uma consciência não elaborada. Os cães, os gatos. Eu adoro um exemplo, apesar de ser um pouquinho triste. Eu estava vendo um documentário outro dia de que alguns cães, num vilarejo norte-americano, começaram a pular de uma ponte que ficava assim numa área de caminhada das pessoas com os cachorros. A pessoa soltava o cachorro da coleira, o cachorro pulava da ponte, morria lá embaixo. E começaram a investigar. Por que esses cachorros estão suicidando? Cachorro suicidar? Cachorro não suicida. Cachorro não calcula algo do tipo, minha vida está muito pesada, eu vou pular do prédio. Cachorro não calcula. Por pior que a vida dele seja. Ele pode estar preso, passando um perrengue que for, ele não vai dar cabeçada na parede até se matar. A busca dele é sempre pela sobrevivência, é sempre pelo existir. E daí foram analisar. Saía do fundo de um riacho ali na região um certo cheiro que lembrava cheiro de carne. E os cachorros ficavam loucos com aquele cheiro de carne. Por quê? Para cachorro, comer aquilo é fundamental para a sua sobrevivência. Eles pulavam lá de cima. Eles não fazem cálculo. Agora, nós que temos o mesmo mecanismo de busca de preservação da nossa existência, diferente dos outros animais de consciência rústica, de uma consciência não elaborada, nós contamos com elementos adicionais para construir uma moral que seja uma moral autointeressada. E esse é o ponto da novidade da ética randiana, da ética objetivista, que é nós vamos pensar a nossa vida como o mais alto padrão moral da nossa existência. Ou seja, o que é moral para mim? Não sei, cadê o apagador do gato? O que é moral para o homem? A sua própria vida. Isso aqui, a nossa vida, é o nosso mais alto padrão moral. É a baliza por meio da qual nós vamos construir um arcabouço de regras para a nossa existência. Tem uma frase da Rand, eu estava relendo o material aqui, que é maravilhosa, ela diz assim, quer ver? Esse é o ponto de viragem da filosofia
objetivista da filosofia de Rand. Ela diz assim, cito Ayn Rand, antes de tudo, sou a criadora de um novo código de moralidade, que até então tinha sido considerado impossível. Quando você pega os grandes debates éticos da história da filosofia, há um problema fundamental. Na medida em que nós somos seres sociais, nós somos seres comunitários, nós somos seres gregários, como vai dizer o próprio Aristóteles, nós somos zoon politikon, nós somos animais políticos. Qual é a nossa relação com o outro? Como deve se estabelecer essa relação com o outro? Então, nós acabamos produzindo códigos morais que incluíam fortemente o outro como essencial no nosso cálculo moral. E a Rand fala, é um erro. É um erro. Antes de tudo, sou a criadora de um novo código de moralidade que até então tinha sido considerado impossível. Uma moralidade não baseada na fé, nem em decreto arbitrário, nem na emoção, nem no místico, nem no social, mas na razão. Vou ler de novo. Antes de tudo, sou a criadora de um novo código de moralidade que até então tinha sido considerado impossível. Uma moralidade não baseada na fé, nem em decreto arbitrário, nem na emoção, nem no místico, nem no social. E nós que trabalhamos com política temos que estar muito atentos a isso, mas na razão, na racionalidade. Então, esse código moral que nós vamos criar, celebrando a vida enquanto medida suprema do nosso existir, ou seja, o que está em jogo aqui é estabelecer uma espécie de código de comportamento que faça com que a nossa vida de indivíduos prospere segundo autointeresse ancorado na razão. Autointeresse ancorado na razão. Diferente da plantinha, diferente do Thales, do meu cachorrinho, da Ayn Rand, minha gatinha, da Alissa, minha cachorrinha, diferente do cachorrinho que vocês têm em casa, dos passarinhos, etc., etc., nós contamos com uma ferramenta. Nós contamos com um instrumento que, então, entendam, a razão em Rand não é um fim em si. A razão é uma ferramenta. É uma ferramenta, como esse pincel aqui é. Esse pincel não é importante em si. Esse pincel, ele exerce uma função. Eu posso não usar o pincel? Posso não usar o pincel. Posso ter esse papo aqui com vocês por 10 horas seguidas sem usar o pincel. Mas eu tenho. E usá-lo vai não só facilitar o meu trabalho, mas vai elevar esse trabalho a uma outra condição de excelência, de plenitude, de algo que está em minhas mãos. Todos nós somos dotados de razão. Todos nós contamos com esse instrumento. Agora, nem todos estão dispostos a usar a razão como instrumento. Ou seja, aqui há uma forte presença de Aristóteles, mais uma vez, na filosofia de Rand, porque, inclusive, a Rand tem declarações dizendo que o único filósofo que verdadeiramente a influenciou foi Aristóteles. Foi Aristóteles. Porque aqui é como se nós disséssemos, nós temos uma razão
Nós temos uma razão que ela é em potência, ou seja, nós possuímos um potencial de uso da racionalidade. Usar ou não essa racionalidade é um segundo passo. Não é automático. A razão não é automaticamente acionada nas nossas decisões. E aqui está o grande problema. Aqui está o grande problema. Você tem uma realidade concreta, o real existe, ele existe enquanto tal, nele A é igual a A, princípio do terceiro excluído, ou uma coisa é ou ela não é, tertium non datur, princípio da não contradição, eu não posso afirmar uma coisa e negar a mesma coisa sobre o mesmo objeto, então a realidade está dada. Eu possuo uma racionalidade, que é o instrumento, que é uma ferramenta, por excelência, na compreensão dessa realidade. Então, eu posso enxergar essa realidade, vamos dizer, com a mediação da razão, mas eu posso não fazer isso. Eu posso não fazer isso. Eu posso abrir mão da racionalidade enquanto instrumento de compreensão do real. E aí, moçada, é onde a gente entra no buraco. Porque daí entram aqueles elementos que estão descartados no objetivismo, quando repito a frase, quando ela diz assim, o meu código moral é uma moralidade não baseada na fé, nem em decreto arbitrário, seja lá quem for, nem na emoção, nem no social, mas na razão. Porque é muito sedutor, e a gente vai ver isso com calma no próximo encontro, é muito sedutor abandonar princípios racionais na construção de um código moral para se dobrar a todos esses elementos que estão orbitando a nossa existência o tempo inteiro. As pressões sociais, a visão mística da realidade dos indivíduos, visões ancoradas na fé, no sobrenatural, no não tangível, no que parece ser, mas não é, no que traz conforto emocional, mas contraria elementos da realidade. E talvez agora vocês comecem a entender um pouco mais, porque às vezes eu bato tão duro nos meus posicionamentos ali dentro da liderança. Porque, cara, eu entendo que o mundo da política exige um certo grau de negociação. Só que eu não sou político, eu sou técnico. Eu sou político. Ninguém votou em mim para representar uma visão. Então, como alguém que está procurando estabelecer princípios de ação, eu não devo, no universo do objetivismo, eu não devo admitir como possibilidade a negociação com o veneno, achando que o veneno, em alguma medida, vai me ajudar a buscar a cura. Então é duro, é duro. A filosofia randiana, a filosofia objetivista, ela é dura nesse aspecto. Dizer assim, não tem negociação com o cinza. Palavras dela, existe o preto e existe o branco. Uma vez estabelecido racionalmente o caminho, é hipocrisia negociar. É hipocrisia negociar. É claro que depois a gente vai ter uma longa discussão. Nossa, mas a política não pode ser tão simples assim e tal. Mas quando você começa a ceder, até onde você pode ceder? Para uma moralidade não baseada na fé, no decreto arbitrário, na emoção, no social e não na razão. Lucas, eu vi que você quer fazer uma pergunta. Me dá só 10 segundos para eu terminar isso. Então, vejam. Aqui nós temos uma realidade cognoscível, ou seja, objeto do nosso conhecimento, e nós temos uma racionalidade cognoscente.
que nós devemos ativar na compreensão da realidade. Portanto, o objetivismo, para alguém dizer assim, eu não digo, tá? Eu, Denis, não me declaro um objetivista. Mas se alguém quer se dizer um objetivista, ele imediatamente vai ter que se afastar de todo e qualquer elemento sobrenatural, não tangível, não palpável, em certo grau irracional, para compor a sua visão de mundo. Ah, Denise, então eu não posso ser objetivista, por exemplo, e acreditar em Deus? Não. Você pode gostar muito de Rand, você pode apreciar diversos pontos de vista dela, e eu, ali, com tantos amigos virtuais que eu tenho, isso acontece com muita frequência. Ô, filhota, tá? Não, gritaria danada. E isso acontece com muita frequência. O cara fala, Denis, eu não quero abandonar a minha fé. Pois que não abandone, mas não se diga objetivista. Porque elementos de fé, de subjetividade, dizer assim, o meu destino está também nas mãos de uma força superior. E aí, quando você fala dessa força superior, quando você fala nessa inteligência divina, no sobrenatural, no místico, é interessante que, em geral, quem fala em nome desse sobrenatural, desse místico, sempre concorda com as opiniões e com os pareceres desse ser supremo e tudo mais que ele representa. Não por outro motivo, algumas das maiores barbáries da história da humanidade foram cometidas por homens que se diziam guiados por uma divindade. Sabe esse cara que fala assim, eu falo em nome de Deus? Ai, que medo. Ai, que medo. E, em geral, o que esse cara fala em nome desse Deus está sempre em plena harmonia com o que ele pensa. Então, o Rand vai dizer, não, é a compreensão da realidade autônoma que vai elevar a condição humana à construção de um código moral que faça sentido. E, portanto, um código moral que pense um egoísmo racional, ou, se vocês preferirem, um egoísmo virtuoso. Veja, eu fico aqui. Se eu estou escrevendo um livro e fico de madrugada trabalhando no meu projeto, o nome disso não é sacrifício. Rand vai chamar isso de integridade. O nome disso é integridade, não é sacrifício. Nossa, eu estou 3 horas da manhã pingando de sono escrevendo aqui porque eu preciso entregar esse livro. Nossa, que sacrifício extraordinário. Sacrifício? Eu me coloquei esse propósito. Isso é importante para mim, em primeiro lugar. Não estou fazendo por mais ninguém. Ou se estou fazendo por alguém, como elemento de, vamos dizer, de segunda ordem. Esse é o ponto. A questão aqui não é criar um monstro. Tanto que, quando ela usa esse termo egoísmo, inclusive a virtude do egoísmo, a parte introdutória. Pega, por gentileza, a virtude do egoísmo, tá? Por favor. Na parte introdutória, tá aqui, ó, essa capa azul. Quando ela usa esse termo, olha que edição bonita do Clube do Público. Quando ela usa esse termo, e ela já responde, ela fala assim, eu tive a honra de escrever a apresentação do livro, aí ela fala assim, o título deste livro pode suscitar uma pergunta que ouço de vez em quando. Por que usar a palavra egoísmo para se referir a virtudes de caráter? Quando contraria o significado que a maioria das pessoas atribui a ela, a essa palavra. Para aqueles que me fazem essa pergunta, respondo, pela razão que o faz ter medo dela. Ela usa a palavra egoísmo exatamente porque nós precisamos mudar semanticamente de significado a importância dessa palavra. Ela vai dizer assim, quando você vai no tempo dela, no dicionário dela, ela fala assim, quando você vai ao dicionário, o que que você encontra em egoísmo? Agir de acordo com o autointeresse. Por que agir de acordo com o autointeresse é ruim, Santo Cristo?
Santo Cristo não é uma expressão herdiana. Por quê? Desde que esse egoísmo não coloque o outro como um meio para a realização de um fim que, para mim, é importante. Então, eu tenho um propósito racionalmente estabelecido. Eu quero atingir certa condição, certa situação. Eu não espero que ninguém me ajude. Eu não espero conseguir beneplácito de ninguém. Eu não espero utilizar nenhum de vocês como um meio para a realização desse fim. Porque quando eu começo a olhar o outro como um meio para a realização de um outro fim, essa negociação se expande de maneira extraordinariamente perigosa. Aí mora o perigo. E essa é a tese do altruísmo. Do não egoísmo. Se doar, se entregar, colocar o outro como fim último das suas ações. E você passa a ser meio. Você se violenta, você se destrói, você se anula em larga medida para que um suposto direito de um outro se imponha a você. Segundo qual critério? Segundo a opinião de quem? Segundo o achar de quem? E daí, numa sociedade altruísta, sentir culpa é muito importante. É muito importante você estar tomado pela culpa. Você tem que se sentir culpado por querer ganhar dinheiro, por ter sucesso, por crescer, por estudar, por prosperar. Você tem que sentir culpa. Veja os coletivistas. Bezos acabou de chegar de uma viagem espacial. Os caras, nossa, o cara pega a fortuna dele em vez de dar comida para os pobres e não sei o que, está fazendo isso, dando voltinha no espaço. Mas veja a mentalidade dessas pessoas. Você tem que se sentir culpado. Ter muito dinheiro é feio. Prosperar é feio. Mesmo que você prospere e voluntariamente coloque tantos outros no seu horizonte de ação. Vai ver o que de dinheiro esse cara põe no mundo. Em empregos, em ajudas, voluntariamente. Para não falar no que ele faz involuntariamente, pagando impostos. Então, aqui nós estamos falando de egoísmo, mas não de um egoísmo de qualquer natureza, de um egoísmo virtuoso, de um egoísmo racional. E o egoísmo racional é único, e eu termino assim, o egoísmo racional é o único que pode concretizar um padrão moral de existência que confira um certo grau de dignidade para o nosso existir e que veja o outro em si como um fim e nunca como um meio de realização dos nossos fins subjetivos. Acho que por hoje já tem material de sobra para a gente pensar.